Bem-vindos todos vocês ao WW. Quem é que manda no preço do combustível? Ninguém que está pondo combustível no veículo ou precisa comprar combustível porque opera máquinas eventualmente no mundo do agronegócio, ou qualquer pessoa que precise cozinhar está satisfeito com o preço dos combustíveis. Quem manda no preço dos combustíveis? E o que estão tentando fazer para diminuir o preço dos combustíveis é correto? É eficaz? Trará resultados? É o tema dessa edição do WW. 3 são os nossos participantes, como sempre. Eu começo a apresentação deles por Caio Carvalho. O nome do Caio é mais comprido, mas o Caio Carvalho é o nome de guerra, como todos os amigos o conhecem. Diretor da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Está conosco a professora Juliana Inhas. Me ensinou que o sobrenome dela, de origem húngara, tem um acento diferente. Isso. Do INSPER. Sérgio Araújo, presidente da Abicom, importa combustíveis. Então vamos lá, Caio. O seu lado aqui é, por exemplo, etanol, um combustível importante. Quem manda no preço do etanol? É muito interessante o que a gente está observando, vendo o que está acontecendo. Eu comentava com o César sobre, é o primeiro choque. Não vale, vocês comentavam antes do programa. Na porta. O pessoal não estava ainda ouvindo, então você é obrigado agora a dizer o que vocês comentavam. Então, nós comentávamos que é o primeiro choque do novo mundo verde que o pessoal, digamos, do petróleo e do gás acaba impondo no mundo como um todo, principalmente os europeus, né? E aqui a gente percebe que, de fato, isso fica mais nítido, é o mercado que faz o preço. E nós morremos de medo de intervenções de governo nesse mercado. Onde vocês têm uma longa história e traumática, nós vamos voltar a ela. Queria colocar em sequência a Juliana na conversa. Juliana, formação de preços de energia é essencial em qualquer economia moderna. Quais são os fatores determinantes da formação de preços na economia brasileira? Eu sei que essa pergunta parece quase introdução a uma tese de doutorado. Pois é. Mas vamos ver se você coloca isso em termos simples para o nosso público. É amplo de fato. A gente sabe que os preços dependem, sim, como o Caio mencionou, do mercado, né? Mas a gente tem outros tantos fatores, né? A gente não pode esquecer que existe o mercado interno, é aquilo que eu consumo, que você consome, o quanto se produz aqui dentro, mas a gente também hoje sofre muita influência de outros mercados, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, do combustível, do gás de cozinha que você mencionou há pouco, a gente também sofre bastante uma influência do que acontece das nossas fronteiras para fora, lembrando que a gente traz produtos de fora para consumir aqui, e a gente também tem uma pressão em taxa de câmbio que não depende exclusivamente, é importante a gente deixar claro que não depende só do que, por exemplo, o Banco Central faz. Existem outros fatores que tornam o Brasil mais ou menos arriscado, que também fazem com que essa taxa de câmbio suba. E aí o gás de cozinha que chega no meu fogão chega mais caro, o combustível que chega no seu carro está mais caro. Então a gente tem, na verdade, fatores que são sim o mercado, mas tem outros fatores que, infelizmente, não estão totalmente no controle da política econômica, pelo menos dessa política econômica que a gente conhece, muda tributo, muda juros, que acabam influenciando muito esses preços e quem acaba pagando é o bolso do consumidor, sem dúvida. Nós vamos ter tempo para voltar a tudo isso, queria dar oportunidade ao Sérgio. Quando você importa combustível, qual é a tua maior preocupação? O dólar. Quando a gente importa combustível, uma preocupação, sem dúvida, é câmbio. Mas uma coisa, no Brasil, quando a gente importa combustível, eu acho que a maior preocupação é o comportamento e a política de preço do agente dominante, né? Nós estamos num país onde existe um agente dominante que ainda tem... A Petrobras. Que é a Petrobras, né? E que ainda tem uma participação do governo como acionista e que, a gente olhando o passado, governos anteriores utilizaram bastante a Petrobras na formação de preço da Petrobras para fins ou de eleição ou para controle de inflação. Então, isso, sem dúvida, é um risco nas operações de importação. Nós estamos falando de commodities, né, que variam todo dia, como foi colocado pela professora, o câmbio foge ao controle, é um produto dolarizado. Então, esses são os riscos realmente para se fazer a importação. Acho que, do ponto de vista do nosso público, é ótimo que vocês colocaram o eixo da discussão direto. E eu acho que ele se traduz na seguinte formulação, Caio. Você inicialmente disse, temos medo de intervenção governamental. O mercado é muito, digamos,
predominante na formação de preços. A Juliana descreveu isso de forma abrangente, os vários mercados como eles abrem. O Sérgio já nos trouxe do passado para cá, Edilson. O governo interfere. Como é que este está interferindo? É interessante isso, nós temos sofrido um pouco com isso. Teoricamente, William, nós teríamos uma política liberal. Teoricamente, esperávamos isso. E a coisa veio andando nesse ritmo até que começam a surgir as pedras no caminho. As pedras no caminho se referem à questão dos preços de alimentos e de energia. E que tem o seu fundamento numa realidade global, que traz o petróleo, a realidade, digamos assim, da pressão de oferta e demanda, que aí vem a história da OPEP, que é um outro componente importante, é um cartel global, e o petróleo é a alma, digamos assim, dos preços de uma forma geral. Desde 2007... Inclusive dos alimentos, né? Isso quer dizer, desde 2007, os alimentos fundamentais que passaram a ser produtores de bioenergia passaram a ter uma correlação de preços com o petróleo. Portanto, quando se mexe na essência, vamos dizer, na alma das commodities, que é o petróleo, o impacto é geral. E a gente começou a perceber conversas, tipo, não, precisa olhar como é que o etanol, precisa mexer, aonde é que ele está influenciando, precisa olhar a questão, esquecendo que o câmbio também é uma coisa fundamental para nós. Se a gente olhar o preço do petróleo, é o mesmo de 2010, é a mesma coisa, só que em reais é muito mais. E isso tudo acaba trazendo uma complicação que, de repente, de uma forma populista, se sintetiza como preciso intervir no preço. Esse é o nosso medo. Que é o momento atual. Que é o momento atual. Que capacidade tem um governo, estou falando em termos genéricos, conceituais, e especialmente este governo, de exercer uma influência decisiva na formação de preços de energia, considerando os fatores que vocês levantaram, tanto os externos quanto os domésticos? É uma capacidade elevada, né? A gente está falando, né, de produtos, commodities, que dependem muito da variação cambial. Então, assim, simplesmente, se a gente não estivesse nem olhando a produção aqui, né, deixando um pouco de lado até a questão da produção, o simples fato de a gente ter uma percepção de risco um pouco maior, e aqui para traduzir, é simplesmente a gente ter uma percepção de que o Brasil não vai crescer quanto a gente precisava ou quanto a gente imaginava, né? Ou planos que a gente tinha feito lá atrás de fazer reformas estruturais não aconteçam, mal saiam de uma discussão inicial. Isso tudo joga a perspectiva de que o Brasil cresça muito lá para frente. E quem tem dinheiro, enxergando um mundo que se recupera de uma pandemia e países que se recuperam muito mais rápido do que o Brasil, não tem por que você investir, aplicar seu dinheiro num mercado como esse. Juliana, na verdade, se eu interpreto corretamente as suas palavras, quando você afirma que o governo tem uma capacidade grande, é mais pelo que ele deixa de fazer do que pelas ferramentas que ele teria à disposição. Interferência, o Caio mencionou. Você agora diz, espera aí, a interferência é muito mais pelo mal que ele acaba causando quando, por exemplo, as pessoas perdem confiança na capacidade de crescimento da economia. Agora, Sérgio, interferência direta, o que esse governo está fazendo? Bom, apesar da sensação de preço elevado, tanto de gasolina como do diesel, mas a defasagem em relação à paridade internacional é muito grande. Estamos falando aí de 60 centavos por litro de defasagem no óleo diesel e em torno de 50 centavos por litro na defasagem da gasolina. Quer dizer, embora o pessoal em casa vai ficar chateado quando ouve isso, mas aqui a gente lida com fatos. Por mais bravo que a gente fique com o preço que a gente vê na bomba, ele continua barato em relação à paridade internacional. Foi isso que você disse? Exatamente. Okay. E temos que lembrar, William, que o Brasil, embora algumas pessoas costumam falar, a gente escuta muito na mídia também, de que o Brasil é autossuficiente em petróleo. A última a dizer isso foi o Lula, e me parece um erro brutal. Não só o Lula, a gente tem escutado, inclusive, de alguns parlamentares, né, nos debates, de que o Brasil é autossuficiente, que não precisa praticar preços alinhados ao mercado internacional. Isso não é uma verdade. O Brasil é, sim, autossuficiente na produção de petróleo, tem até um excedente, mas nos derivados, a capacidade dos ativos de refino no Brasil não atendem à demanda. Para vocês terem uma ideia, no caso do óleo diesel, nós estamos falando que a capacidade instalada atende em torno de 75% da demanda. Ou seja, para cada 100 litros de diesel consumido, necessariamente 25 litros tem que ser importado.
Lembrando que o diesel é que move a nossa economia, move a agroindústria e move, inclusive, a mobilidade urbana. Para a gasolina, nós temos aí em torno de 85% de capacidade de produção interna, 15%, em torno de 15%, depende da importação. Então, é importante que, de fato, a precificação seja feita com base no mercado internacional. Nós estamos falando, de novo, de commodities, porque precisamos de investimento em refino, precisamos de investimento em infraestrutura e, com essa insegurança de uma eventual intervenção de governo na precificação de produtores, dificilmente vai atrair capital para a realização dos investimentos que são necessários. Caio, quando a gente fala hoje do governo e das forças políticas a ele associadas, nós jornalistas que trabalham muito com política, que é meu caso, pela minha biografia profissional, ao longo da minha carreira me dediquei muito tempo à política. A gente costuma dizer que isso não é um governo com o Centrão, é um governo do Centrão para o Centrão. E essa recente intervenção do presidente da Câmara dos Deputados, que a gente também na gíria costuma chamar de primeiro-ministro, dada a amplitude das prerrogativas que ele tem constitucionais, políticas mais ainda, sugere uma corrente grande, volumosa, política, que atravessa todo o espectro político partidário, em direção ao que o Sérgio acabou de dizer que o preocupa, que é a tentativa de forçar os preços de combustíveis e de energia, desprezando as forças de mercado, mas atendendo aos interesses imediatos político-eleitorais. Você está preocupado com isso? Muito, muito. Eu acho que você foi no ponto. O Sérgio colocou um dado relevante. A gente está chegando ao ponto de não vai ter gasolina? Não estou falando que não vai ter etanol, estou dizendo que de repente não tem gasolina. Por quê? O que está havendo? É a Petrobras? É um movimento. As cotas para os outros que importam, enfim, ele pode falar melhor do que eu, Sérgio, mas... e aí você olha a questão dos preços. Uma síntese, se me permite falar dessa última discussão do presidente do Congresso, que trouxe a discussão do ICM. O 0,50, 0,60, que você se refere, da defasagem, toda essa parafernália que nós vamos fazer vai dar 0,30 e pouco. E eu estou com 0,60. A parafernália que você se refere é a aprovação do PL, pelo qual a método de cálculo do ICMS incidente sobre combustíveis é alterado. Isso, ou seja, essa alteração, esse esforço, todo esse recurso que a gente está vendo para gerar uma redução de 0,30, 0,40 no máximo, nós temos uma defasagem de 0,60, ou seja, o preço tem que aumentar. Ou não vai aumentar. Ou a gente não acompanha o preço internacional do petróleo. E sem contar o grande problema que isso traz também para o lado fiscal, né? A gente não pode esquecer que a gente carrega um histórico complicado no lado fiscal, né? A gente está falando de estados e municípios que não faz muito tempo estavam bem endividados, numa situação Rio de Janeiro, é um caso clássico, né? Que a gente viu, falta de dinheiro para colocar gasolina em viaturas, polícia não estava na rua. A gente caminha também, eventualmente, para uma perda de arrecadação que pode complicar bastante os estados. Você vê os governadores do lado, digamos, eles têm razão quando dizem que vão ter uma perda severa, com essa, se for, né, tem que passar pelo Senado. Sim, eles vão provavelmente ter sim uma perda bem grande, né, porque a gente está falando de estados que vivem basicamente de ICMS, né, e combustível é um tipo de consumo, você não consegue substituir a gasolina e o etanol por outra coisa que não seja isso, né, os combustíveis no geral vão ficar todos ali dentro desse mesmo balaio. A gente está falando de consumidores que vão continuar pagando isso, só que vão de alguma forma continuar consumindo, pagando um imposto menor, sem contar que a gente não pode esquecer que agora a gente está falando de uma redução, porque a proposta pega 24 meses, né? Então a gente está pegando um período em que a gente não pode esquecer, teve uma queda de preços, pandemia, as pessoas pararam de circular. Como é que isso fica quando a gente pegar os 24 meses que olham esse período de grande alta? A gente vai estar jogando, na verdade, um problema lá para frente para resolver. A gente está hoje diminuindo um ICMS, porque por todos os motivos que você mesmo já mencionou, 2022 está aí. Só que lá para frente a gente vai ter uma conta para pagar.
numa economia que a gente não tem segurança nenhuma que vai crescer. Porque a gente não vê reformas estruturais sendo feitas, a gente não vê um movimento mais sério no sentido de olhar o que de fato a economia brasileira é hoje. Acho que a gente hoje vive numa cortina de fumaça muito complicada, né? A gente vê um lado do governo que acha que está tudo bem, mas a realidade do dia a dia é muito diferente. E a gente pode estar jogando um problema lá para frente, estendendo uma permanência dentro de uma economia que não cresce, de uma economia que está travada, durante um tempo muito maior do que o que a gente talvez possa sustentar. Então, acho que tem um problema sério aí que precisa ser pensado. Sérgio, nós estamos discutindo exatamente qual é a eficácia, qual é a sabedoria, vamos falar assim, né? Qual é a sabedoria dessa, né, pretendida alteração da fórmula de cálculo do ICMS sobre o preço dos combustíveis? Sim, eu vejo, concordo com o que foi colocado pelo Caio, também pela professora Juliana, né, de que, primeiro que o impacto, né, e olha que o Caio está colocando um impacto da ordem de 30 centavos no litro na gasolina, que tem alíquotas elevadas. Se a gente vai para o óleo diesel, esse impacto vai cair aí para 15, 16, no máximo 17 centavos. O que não faria quase diferença na bomba. É uma diferença pequena. Mas, por outro lado, eu vejo também, olhando aí, procurando ver a parte do copo, metade cheia do copo, né? Eu acho que é positivo caminhar para uma alíquota de REM. Eu acho que essa questão da determinação do imposto... termo técnico. Sim. A de REM significa um valor fixo pelo produto vendido. Um valor fixo, ou seja, em reais por litro. Eu acho que isso é positivo. Eu acho que isso simplifica bastante a apuração do imposto, o pagamento, até facilita para que se faça também orçamento e previsões de desembolso. Mas não foi o que o Arthur Lira conseguiu aprovar? Sim, isso que eu queria colocar, de que eu acho que o fato de ter feito uma alíquota fixa, né, uma proposta de alíquota fixa, é um fato, na minha visão, é positivo. No entanto... Pois não, Caio? Eu concordo, há um mérito nisso, sem dúvida alguma, porque reduz um pouco essa volatilidade do que você espera. Perfeito. Do modo como se fazia. Porque, basicamente, William, para o pessoal entender como é que se faz, esse preço é analisado nos estados a cada 15 dias e levado para o CONFAS, que, com base nesse preço dos 15 dias, aplica o ICM cheio. Vamos lá, traduzindo aquilo que vocês sabem por razões profissionais de cor e salteado, e o público nem sempre. O preço ele é observado pela autoridade ao longo de um período de 15 dias. Sim. O CONFAS é o Conselho dos Secretários de Fazenda Estaduais. Isso. Aí eles analisam aquele preço que eles observaram durante 15 dias. Em cima disso que eles observaram, é que eles estabelecem, então, o tributo que eles imporão sobre o bem. Só para ficar claro que nós estamos falando. Só para complementar, como volta 2 anos atrás, a queda, como eles estão dizendo, não é tão importante, vamos dizer assim, mas ela tem uma certa relevância. O que eu acho que tem um mérito nessa medida, e que vem do presidente da Câmara, que parece que foi quem bolou esse troço... É o nosso primeiro-ministro. Que tem 2 primeiros-ministros, né? Tem o presidente do Senado também. Tem 2. Ele não retira a competitividade dos produtos, ele mantém, basicamente, perdeu no máximo... Vocês estão dizendo que o princípio do ad rem está correto. Então, na opinião de vocês, o que é que nessa formulação que está aí, aprovada na Câmara e vai para o Senado, na opinião de vocês, está equivocado? Eu acho que, como sempre, a minha impressão é que acaba saindo alguma coisa que não tem tanto impacto, está claro aqui, mas a forma como se faz, que leva a um nível... Eu tenho muitos companheiros, inclusive parceiros no exterior, o nível de desconfiança que isso traz, William. Ok. Isso é muito grave. Juliana? Acho que tem uma outra questão aí, eu concordo também que acho que ter uma forma mais transparente de pensar na colocação do tributo, nesse caso, é importante. Né? Acho que, sem dúvida, isso a gente não descarta. Toda a discussão da reforma tributária, inclusive, vai nessa linha, né, de como é que a gente torna o sistema muito mais transparente, para que as pessoas saibam quanto pagam. Mas eu acho que tem uma questão aí que a gente talvez esteja tentando apagar um incêndio com conta-gotas, porque a gente vai tirar uma parte do tributo, mas por todos os elementos que a gente já falou aqui, o preço do combustível vai continuar subindo. Então, a gente tem uma medida que é um paliativo, né? É literalmente o analgésico
que não vai tirar você da situação de um caso muito sério. Você vai ter que certamente pensar em medidas mais sérias, medidas mais efetivas. Há algo que ocorra à sua cabeça quando você fala em medidas mais sérias? Acho que nesse primeiro momento, a gente tem que, de alguma forma, conseguir reduzir todas essas sensações de incerteza, como o Caio falou, e riscos que a gente tem. Isso consegue segurar um pouco a situação, mas o que coloca o Brasil no eixo é tentar, de fato, fazer as reformas que a gente já tinha prometido lá atrás e não fez. Então, enquanto a gente... A situação que você está colocando é bastante difícil, Juliana. Sim, com certeza. Porque é muito mais bonito para o político aparecer, por exemplo, eu apresento todas as noites o Jornal da CNN, que é basicamente um produto telejornalístico dedicado ao poder econômico, ao poder político e às decisões que os agentes políticos tomam. Eles se empolgam, e é legítimo, sim, disputam claro. voto. Quando aparecem dizendo estou fazendo algo para baixar esse peso enorme no seu bolso, que é o combustível, então eu vou fazer alguma coisa. O que você está dizendo é o seguinte, muito melhor seria dar um jeito em todo o ambiente de negócio e funcionamento da economia brasileira, que teria um impacto muito mais relevante sobre isso que eles estão tentando, como diz o Caio, a conta-gotas, Sérgio. Eu queria colocar o seguinte, que da mesma forma que os estados que têm as alíquotas de ICMS hoje, uma vez que o projeto ainda não foi para o Senado, não está aprovado, então hoje as alíquotas são fixas em percentual e os governadores têm colocado isso, que há muitos anos não tem aumento do ICMS. Se bem que elas variam de 12 a quase 30, né? Variam por estado e por produto. No entanto, as alíquotas estão lá fixadas. Certo. Mas a base de cálculo para se calcular o imposto que tem que ser pago, esse é que muda com o PMPF, que é o preço... o tal calculado a cada 15 dias. Como colocou o Caio, a cada 15 dias. Mas da mesma forma que os estados têm também esse acréscimo na sua receita quando o preço do petróleo sobe, né, e o câmbio também, o governo federal também tem uma arrecadação maior com os royalties. Então eu acho que a gente tem escutado muito pouco se falar nisso, mas o Brasil tem um excedente de produção de óleo muito grande. Hoje o Brasil produz aí mais do que 3 milhões de barris por dia de petróleo. Nosso pré-sal, né? E isso gera o pagamento de royalties. Seguramente a receita com royalty hoje excede ao que foi orçado. E na nossa visão, inclusive a Abicom chegou a apresentar isso como proposta para o Ministério da Economia, no Ministério da Minas e Energia, inclusive numa audiência pública no Senado, poderia também ser utilizado esse excedente da receita de royalties para suavizar essa variação de câmbio e de petróleo, né? Na linha um pouco do que a professora Juliana colocou. Eu acho que é um recurso que está na mão do governo federal e que poderia ser utilizado criando-se um fundo alimentado por essa receita excedente com os royalties de petróleo. O que vocês três fizeram até aqui no programa foi basicamente o seguinte, Caio, dizer que nós estamos discutindo as coisas que na verdade não resolvem. Talvez mais uma discussão inútil nossa, se o ICMS é o vilão na formação de preços, vocês deixaram claro que não, que o que até aqui está sendo tentado é uma medida paliativa de baixa eficácia e grande, digamos, déficit ou de impacto negativo pela maneira como o agente econômico encara o que está acontecendo e o que vai vir. Então vamos passar para aquilo que vocês acham que é essencial que seja discutido. Quando a gente tem um programa de televisão como esse, que começa com a seguinte pergunta: quem manda no preço da gasolina? O que você considera que serão os fatores decisivos para quem está nos assistindo e perguntando como é que ele vai viajar no fim do ano, quanto que ele vai pagar de gasolina? É muito importante, eu estou achando uma delícia essa conversa, porque nós estamos acendendo uma luz de um grave problema que vai ser agora a reunião da COP26 em novembro. Em Glasgow. O mundo todo está discutindo gasolina como se fosse país de terceiro mundo. Todo mundo está querendo dar uma solução para uma realidade de mercado. Qual que é a realidade do mercado? Os produtores de petróleo e gás estão usando do seu poder de limitar a oferta. De 2015 para cá, William, o aumento de investimento caiu de uma forma impressionante em postos de petróleo, portanto não tem oferta mesmo. Então os sinais claros do mercado, que a demanda volta a crescer muito forte, e nós temos uma porção de problemas na oferta, inclusive o petróleo, a questão da COP26 fica meio
esnucada, que é um termo que todo mundo conhece. Sinuca de bico. Isso porque, veja, a gente vai estar fragilizado na discussão, que é fundamental para nós. O que eu quero dizer que é fundamental? Porque eu acredito, de fato, que a chamada bioeconomia, ou aquilo que a gente acredita que muda, ou que vem mudando de 2 anos para cá, ela sofre agora essa trombada e tem que se preparar para isso, porque o que aconteceu? O que nós estamos descobrindo, William? Inglaterra voltou a queimar carvão e voltou a colocar novas térmicas com carvão. Ou seja, vai ser atacada em Glasgow como em plena porta da COP26, né? E por que faz isso? Porque não tem. E o que aconteceu? Nós estamos tentando conviver rapidamente com política pública que não existe, né? Eu gosto daquela coisa, William, que diz o seguinte: a primeira reação do ser humano é negar. A segunda é ficar com uma conversa que não tem fim. A terceira é ir para a ação. Em teoria, a COP26 é ir para a ação. Agora, para a ação como? Desse jeito, nesse ambiente que nós estamos vivendo? Tem um importante paradoxo que o Caio acabou de levantar, Juliana. Eu não quero ser filosófico, mas é a ideia de que no momento em que a gente vê, em escala planetária, uma ida para uma economia verde, como o Biden gosta de dizer, ou como o próprio imperador da China atual costuma dizer também, não, de bobos eles não têm nada, a aposta deles no verde no sentido, vamos deixar os combustíveis, e olha que eles dependem do carvão pra caramba, vamos virar para lá. Neste momento a gente é obrigado a olhar para trás, Juliana? É bem por aí, a gente está num momento, de fato, é uma encruzilhada, né? A gente hoje, de fato, gostaria de estar progredindo para uma economia mais sustentável, né? Aliás, a bandeira mundial, né? A gente ouve falar muito sobre as questões de sustentabilidade e, na verdade, a gente está olhando para trás, né? A gente teve que dar passos atrás para conseguir entender como é que você impulsiona as economias para andar para frente. Isso é muito complicado do ponto de vista, inclusive, estratégico, né? A gente tem... Por um lado, o Brasil, nesse aspecto, não caminhou ao longo dos últimos anos, caminhou muito pouco, né? Então, a gente, apesar dos avanços, a gente sabe que a gente está distante ainda das pautas de sustentabilidade, de uma economia de fato mais verde, né? Mas a gente fica nítido cada vez mais quanto o Brasil está distante disso e quanto o mundo mesmo começa a, infelizmente, ter que deixar de lado determinadas pautas ou caminhar com uma velocidade muito menor para se adaptar a um momento que, de fato... Então, mas o ponto que o Caio colocou, que deve estar na cabeça de todo mundo que está nos assistindo nesse momento, é o seguinte: ok, vocês aí nessa conversa estão dizendo o seguinte, que há um momento de encruzilhada e de impasse que sugere uma pressão ainda maior sobre os preços dos fósseis dos quais a gente depende, Juliana? Sim, sugere um aumento, uma pressão cada vez maior, Sérgio, sem dúvida. O ponto da discussão é esse: em que medida essa encruzilhada que a gente encontra hoje, que é da mais alta complexidade, inclusive do ponto de vista das relações internacionais, interfere nesse mercado de commodities onde você diretamente atua? Bom, sem dúvida a gente está vivendo um momento ímpar, né, e no Brasil em especial, quando a gente tem essa elevação de preços do petróleo, dos derivados do petróleo, coincidindo aqui com uma gestão de taxa de câmbio completamente diferente daquilo que a gente viu no passado, de que quando as commodities sobem, a tendência é de que a gente tenha uma redução da taxa de câmbio, e aqui a gente está vendo os dois subindo. É o preço da política. Exatamente, em função do que já foi colocado aqui no nosso bate-papo também, não só por questões técnicas, mas também por inseguranças e riscos políticos. Entender, né, Sérgio? A gente tem um superávit de balança comercial, a gente tem reservas externas sólidas. A gente está, ali está o Caio, que aqui é esse setor importante da economia brasileira, produção de grãos e proteína e de biocombustíveis, sustentando o PIB. Como assim a gente está com um dólar desses? Pois essa eu acho que é um assunto que merece ser mais debatido. Acho que a sociedade como um todo deveria estar debatendo mais essa questão da taxa de câmbio, né? Até porque isso, sem dúvida, impacta no que vocês estão colocando aí dessa transição energética, desse caminho na necessidade de descarbonização, de um maior consumo, né, de biocombustíveis. Caio, eu estou indo para o intervalo e aí eu retomo o programa logo depois do break.
e passo a palavra a você. Mas é para não interromper seu raciocínio, vou deixar a pergunta para você pensar na resposta aí logo que a gente retomar, que é a seguinte. Vamos tentar trazer para o nosso público uma ideia de quais fatores, vamos dizer, curto, médio prazo, vocês vêm atuando de que forma nessa confecção de preços, no preço da gasolina, no fundo, é disso que a gente está falando. O intervalo é rapidíssimo. Até já, pessoal. Bem-vindos de volta ao WW, hoje com aquela pergunta, quem manda no preço da gasolina? Vamos lá, vamos à pergunta de novo agora, em função de tudo que já foi dito no primeiro segmento do programa. Caio, eu prometi devolver a palavra a você assim que a gente retomasse, e ela vem nesse sentido, refrescando a cabeça de quem está nos acompanhando. Quais são os fatores que você considera políticos, econômicos, vamos dizer, nesse horizonte que a gente tem aí pela frente, da eleição, né? E o impacto que você antecipa? Eu gostaria, em primeiro lugar, de falar um pouquinho da questão geopolítica. À vontade. Que é aquilo, digamos assim, que a gente tem muito pouca participação, de fato. Se nós olharmos para aquilo que o Brasil realmente tem participação, é isso que me constrange. Se nós pensarmos nessas COPs e nessas coisas, e tudo aquilo que se chama de ESG, de algum modo, é a grande discussão, o Brasil fez a Rio 92 e o Brasil era a liderança nesse campo. O Brasil sempre foi liderança e sempre foi ouvido. E aí, então a gente está indo agora para a reunião de novembro dizendo que a gente está interferindo nos preços porque os preços estão altos, né? E aí vem o Sérgio e fala, mas tem o problema do câmbio, como é que a gente faz com o câmbio? E o câmbio é uma consequência do quê? Né? Seria 4,8, deveria ser, mas é 5,5, vai ser 6. Porque, de fato, a gente tem um nível de desconfiança, um nível, digamos assim, de risco o país que está alto e que vai continuar assim às vésperas de eleição, que a gente tem fla-flu. A gente discute fla-flu e parece que vai ser fla-flu até o final, até a eleição do ano que vem. Pois bem, o que acontece, William? Como eu disse antes, nós estamos vivendo um problema de oferta, não de demanda. Ou seja, eu tenho pouco petróleo, eu tenho pouco gás para uma demanda que subiu rapidamente. Isso faz os preços subirem. Isso volta? Volta. É natural que volte. Como é que volta? E aí entra a discussão que eu acho que você colocou tão bem, que está muito na gente. O Brasil tem um diferencial que é o problema hídrico gravíssimo que nós estamos vivendo. Que nem todos estão vivendo isso. O Brasil está vivendo também, né? Então vem a discussão de tarifa elétrica, etc. E a própria, digamos assim, realidade dos preços, os impactos de inflação. Aí vem o presidente, numa live, que parece que virou política governamental a live, né? E diz assim, eu vou mandar o ministro das Minas e Energia pôr a tarifa de volta ao normal. Isso aí põe os cabelos em pé de qualquer um que lida com formação de preço de energia. Fecha parênteses, prossiga. Não tem dúvida. E de alguma forma, claro que isso está sendo discutido no mundo todo. Quer dizer, lá vem aqueles brasileiros fazer a defesa maravilhosa e realmente correta da bioeconomia, do que nós vamos fazer, e eles estão interferindo na política e estão ajustando os preços e segurando. Como é que vai ser isso? Quer dizer, como é que internamente a gente reage? A mim me parece importante, eu devo salientar, que quando eu vejo ministra Tereza Cristina, o ministro das Minas e Energia, Bento, eles são muito bons. Devo dizer, conhecem tudo que eu estou dizendo e mais um pouco. E têm consciência disso, ou seja, a gente do setor privado, quando conversa com esses caras ou com essas autoridades, nos dá uma certa segurança de que, de fato, são caras competentes que sabem o que está acontecendo. Mas o mundo, o ambiente de desconfiança política que a gente está vivendo, destrói, em parte, essa construção tão positiva que a gente quer fazer. E isso nos fragiliza. A questão de investimentos, William. O Brasil, para dar uma ideia, tem um custo de produção de 13 centavos. Pegar um produto bem commodity, antiquíssimo, açúcar, 13 centavos. A Índia, para sobreviver, precisa de 20. E outros precisam de 25 e coisas desse tipo. Então, a nossa capacidade competitiva é enorme, né? Pois bem. Mas o resto do mundo trava essa capacidade via o quê? Subsídios. Ok. O FMI acabou de soltar um estudo extraordinário mostrando que os subsídios ao petróleo são inimagináveis, são
centenas de trilhões do petróleo e gás e outros produtos. Aqueles que, segundo a COP, deveríamos deixar para trás. Exatamente. Então, por que não pegar esse volume, ou todos esses recursos, e transformar realmente com uma política pública global, claro, com a questão do equilíbrio da política de carbono, com a questão do equilíbrio das coisas, das diferenças dos países. Esse seria um tema relevante para a COP26 e o Brasil podia estar atuando nisso. Nós vamos chegar lá, Caio. Nós vamos chegar lá. Que o que você está propondo é um WW sobre isso. É um tema extraordinariamente fascinante. Imagino que boa parte do público também. Porque você está apontando para uma questão que os clássicos da geopolítica dizem jamais existirá. É uma governança global. Exatamente. Mas você está apontando para a necessidade disso. Eu acho fantástica a proposta, vamos pensar nela, mas eu vou puxar para o começo do nosso programa aqui e para a pergunta que eu lhe fiz, retomando depois do intervalo, que é, passando agora para a Juliana, que fatores, Juliana? O Caio foi sim ao ponto, ele disse, resumindo o que você disse, assim, a política é o que será determinante, para a gente entender o que vai custar a gasolina na bomba. É isso, Juliana? Concordo. Acho que esse é um fator que, óbvio, vai pesar bastante nessa evolução do preço do combustível daqui até o final do ano que vem. Assim, o Caio falou muito bem da questão da oferta. A gente tem hoje, de fato, uma oferta menor. Tem uma parte da mudança do preço que não está na nossa mão de uma maneira direta. Né? Se a gente conseguisse, de fato, fazer as substituições necessárias, né? Mas, como você mesmo mencionou, algumas soluções são muito distantes daquelas que podem ser operacionalizadas agora. Então, acho que o que deve dar o tom, sim, é o ambiente político. A gente sabe que 2022 não vai ser um ano tão trivial, né? A gente vai ter uma pressão política Não, ao grande, contrário. Eu sei, você está usando um pouco de ironia. Sim. É um ano crucial. Crucial, é isso mesmo. Vai ser um ano que vai, na verdade, determinar o que vem dali para frente. Então, vai ser um ano de turbulência, a gente não tem dúvida disso. Isso vai se refletir, sim, no preço dos combustíveis e a gente não pode esquecer o tamanho da influência disso para o resto da economia. A gente não está falando só no preço da gasolina, a gente está falando no preço do alimento, no preço dos serviços que devem retomar cada vez mais daqui para frente. É uma coisa que a gente, às vezes, ignora, né? O fato de que o preço dos serviços pode começar a subir bastante daqui para frente. Né? A gente ainda vê um aumento discreto frente ao aumento da alimentação, que tem escandalizado muito todo mundo, mas a gente pode ter uma subida muito mais alta e com uma frequência, né, com fôlego muito maior daqui para frente. Então a gente não está falando só de fato do combustível da gasolina que está no nosso tanque do carro. Então acho que a gente vai ter um ano sim bem turbulento. Tudo que a gente tem visto agora promete aí cenas para os próximos capítulos pouco agradáveis, infelizmente. Né? A gente deve ter aí um cenário que a gente provavelmente vai ver uma volatilidade cada vez maior. E aí também em termos de preços de combustíveis. Também em termos de preços de combustíveis. Sérgio, o que você antecipa? Olha, eu concordo, mas eu concordo com essa questão da volatilidade e concordo também de que, fundamentalmente, respondendo diretamente a sua pergunta, William, o que manda no preço do combustível, sim, sem dúvida, é o aspecto político. Não tem dúvida, nós falamos bastante aqui nesse bate-papo nosso da questão do câmbio. Né? Por mais que a gente tenha a questão do cartel da OPEP, que direciona, no qual a gente não manda, né? Mas esse a gente não tem nenhuma influência sobre ele. Né? E, sem dúvida, que estamos falando bastante de gasolina, mas temos que pensar que o principal combustível, aquele que é mais consumido no país, é o diesel e que movimenta todas as mercadorias. Então, quando a gente fala de aumento de preço de diesel, a gente fala em aumento de preço de serviço, a gente fala de aumento de preço dos produtos agrícolas, enfim. Ele tem um da impacto logística realmente inteira, praticamente. Exatamente. Da logística inteira, como todo, praticamente. nós temos ainda um país que está movimentado sobre rodas. Então, o preço do diesel tem uma influência muito grande no custo do Brasil. Juliana representa uma instituição acadêmica de altíssima reputação e prestígio, que é o INSPER, numa posição de observar esse cenário todo. O presidente da ABICOM é um atuador direto nessas questões. Caio, aqui na organização que nós mencionamos, você pertence a várias, mas, por exemplo, a Associação Brasileira do Agronegócio, é outro ator importante nesse cenário. Aí, vamos deixar ela como árbitro e colocar a pergunta a vocês, que são atores nesse cenário, em que medida vocês percebem na esfera política uma disposição para ouvir isto que vocês dois fizeram
e ela também, que é um grave alerta. Eu vejo, insisto, eu vejo do ponto de vista de ministérios uma postura positiva de construção, inclusive do Ministério de Relações Exteriores, inclusive agora, mais forte, do Ministério de Meio Ambiente. Então, vamos dizer assim, a concepção é clara, vamos dizer assim, e o suporte de algumas coisas que eu quero trazer para você, que está diretamente relacionado à realidade brasileira. Vamos dizer assim, o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, de motores, né, que tem a ver com a questão dos combustíveis, eles tinham uma realidade até o ponto no qual se passa a falar em eletrificação e geram um questionamento sobre como é que vai ser o Brasil daqui para frente, e isso gera um impacto em mim, vamos dizer assim, como produtor, como é que vai ser isso. E aí a gente começa a ver, William, eu devo dizer isso, um impacto de fora para dentro. Volkswagen, Toyota, agora um novo grupo americano que veio para cá, chamado Kell, que quer utilizar a base do mundo tropical da biomassa, seja etanol, seja biodiesel, e salientando essa questão do biodiesel, até para aproveitar o biodiesel. De repente o governo dá uma canetada e muda de 13 para 10, depois volta para 13, volta para 10. Sabe, esse tipo de coisa atrapalha o que eu estava dizendo antes. Essas grandes empresas querem fazer do Brasil uma plataforma para alimentar o mundo tropical de veículos que sejam movidos por descarbonização. Ou seja, eles estão nos empurrando para onde a nossa política ainda não percebeu. Exatamente. Sérgio. Bom, a pergunta era como que você, que atua direto com órgãos governamentais, percebe a capacidade de compreensão dessas esferas da política para o alerta que vocês fizeram nesse programa. Olha, a nossa percepção é de que o governo, né, e aqueles ministérios que a gente tem um contato direto, seja o Ministério da Economia, seja o Ministério principalmente de Minas e Energia, que está diretamente ligado à nossa atividade, né, e se você lê tudo aquilo que eles têm escrito e que eles têm colocado, é de geração, de criação, estabelecimento de um ambiente de negócio que favoreça o investimento. Existe esse consenso e essa certeza da necessidade de realização de investimento, seja em refino, seja em infraestrutura, e a necessidade do estabelecimento de um ambiente de negócio que favoreça esse investimento. No entanto, o que a gente tem visto é de que, na prática, esse estabelecimento desse ambiente de negócio não tem sido concretizado. Juliana, então, você está encerrando. Desculpe, Sérgio, só conclua, completando, por favor. Perdão. O que a gente vê, o que nós estamos destacando hoje aqui, a questão das defasagens elevadas nos preços dos principais combustíveis, isso é um fato hoje, mas não é de hoje, né? Nós acompanhamos diariamente isso. Se você olhar desde o início do ano, desde o início de 2020, a gente convive com essa elevadíssima defasagem nos preços do combustível, contradizendo a criação do ambiente de negócio. Só para dar um dado para te ajudar. A cesta de petróleo, gás, de carvão aumentou 95% de janeiro até agora. Não sei o que fala. É assustador. Juliana, você está encerrando o programa. O formulador de políticas econômicas ou públicas, vamos ser um pouco mais amplos, está entendendo o tamanho do desafio? Acho que eles entendem sim o desafio, é muito nítido, né? Isso está muito no dia a dia. Acho que basta olhar para o que é o Brasil 2021. Acho que tem um problema aí que é o tamanho do poder da atuação, né? O que a gente vê, na verdade, acho que isso é muito, infelizmente, propício de Brasil, é muito comum, né? A gente sempre vê a gente correndo atrás de resolver um prejuízo ou um problema quando a bomba estoura. E quando a bomba estoura não tem muito tempo para pensar, né? Então acho que o problema é que a intenção parece muito boa, né? Mas eu acho que a efetividade, infelizmente, vai ser baixa. A gente vai estar gastando muito capital, inclusive capital político, né? Isso é um fato. A gente vai gastar muito capital político para conseguir um impacto que deve ser pequeno nesse primeiro momento, que não resolve o nosso problema. Então, acho que esse é um grande problema do Brasil 2021. Pessoal, eu estou acabando essa edição do WW, já tem pauta para as próximas, né? Para a gente continuar essas conversas que, particularmente a mim, como profissional de comunicação, me agradam muitíssimo. Para mim é enriquecedor poder participar de uma conversa civilizada sobre temas difíceis. Eu queria aqui agradecer a participação dos nossos convidados, começando pelo Caio, que aqui representou todo o setor, produção de grãos, proteínas, o agrobusiness em geral.
a mundo acadêmico aqui na figura da professora Juliana Inhas, do INSPER, e uma entidade importante que atua aí no setor de importação de combustíveis, a ABICOM, pelo seu presidente, o Sérgio Araújo. Meu muito obrigado a você que nos acompanha. Até a próxima semana.